Nós agora vamos para o versículo 10 de 1 Reis, capítulo 9. E a palavra do Senhor nos diz: ao fim de 20 anos terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. A gente viu na última aula, a gente falou bastante sobre a construção do templo, a importância, o tamanho, o poder, o tamanho da riqueza que era o templo de Salomão. Que eu chamo de templo de Davi e Salomão, porque os dois contribuíram muito para a construção. A construção deles valeu 550 bilhões, o que é Itaipu e Brasília não custaram tão caro. É uma construção faraônica, apesar de ser pequeno, ter mais ou menos o tamanho de dois prédios desse. Era um templo pequeno, mas extremamente valioso. É quase um iPhone, ou para as mulheres, um anel da Tiffany, aqueles anéis que as mulheres sonham em ter e que, no final das contas, tem um valor enorme em um negócio tão pequeno, que nós, homens, não entendemos o motivo, inclusive. Mas que as mulheres entendem, então é relacionável para vocês. Agora nós estamos vendo que o texto ele volta a falar sobre esse templo, porque do mesmo jeito que no final da construção do palácio e do templo do Senhor, que demorou 7 anos, como a Bíblia fala. O outro necessariamente deve ter demorado ou 20 anos ou 13 anos. Porque no final de 20 anos, terminara Salomão as duas casas. Ou seja, essas duas construções demoraram uns 20 anos, ele volta para esse contexto para começar a falar um outro tópico. Anteriormente, nos 9 primeiros versículos, o que nós vimos que Deus aparece uma segunda vez para Salomão, aliás. E nessa vez que ele apareceu, ele deu recomendações muito sérias. Muito sérias. Quais eram essas recomendações? Se você seguir o que eu estou mandando, se você seguir a lei, você vai ter a eternidade. A sua geração vai ter a eternidade. Vai ter a monarquia eterna. Se você não respeitar, ou se sua geração não respeitar, ou se os seus filhos não respeitarem, o que vai acontecer? Vai dar caca. Agora nós voltamos de novo, e a Bíblia, e o escritor do Velho Testamento, o escritor judeu, lembre-se, uma cópia da Bíblia é algo extremamente raro e caro. Não é algo para todo mundo, não existia gráfica. Alguém deveria, primeiro, saber escrever, saber escrita, segundo, entender a lei, para depois fazer a transcrição da lei. E como era feita? Era feita em couro. O meu sonho, isso é verdade, eu tenho o sonho de ter uma jaqueta de couro. Mas eu acho extremamente ridículo para uma pessoa com jaqueta de couro sem ter moto. E como eu não tenho moto, eu não tenho jaqueta de couro. Mas vamos dizer que eu quisesse realmente uma jaqueta de couro. O couro hoje, o Brasil é literalmente o país que tem o maior número de gado do mundo. Nós temos mais vacas no Brasil do que seres humanos. Para dar uma olhada no tamanho da nossa população de gado. Mesmo com tanto gado, o couro é extremamente caro. Se eu for comprar uma jaqueta de couro, eu vou pagar uns R$2.000, o que para mim é muito caro. Isso porque a gente tem uma hiperpopulação de vacas, de bois, para fazer a curtição. Agora imagina na época do Senhor. Daí você pensa que toda a escrita da Bíblia, ela é feita em couro, são rolos de couro. Agora tenta pensar o seu Velho Testamento todo que cabe aqui, porque é papel extremamente fino. Agora tente colocar em rolos e rolos e rolos de couro curtido, de couro bem tratado, que depois tem que passar por um escriba que tem que fazer a medição da escrita. Então, a palavra do Senhor ela é uma coisa muito valiosa, especialmente nessa época. Por quê? Porque pouca gente tem acesso à palavra do Senhor. É muito caro você ter um escrito bíblico. E quando você tem de um livro em específico, você não vai ter a coleção toda, a menos que você seja muito rico. Então, como eles fazem para que as pessoas guardem as informações? Eles repetem as informações. Essa informação é a mesma que nós vemos no começo do capítulo 9. Por quê? Porque o autor ele esqueceu, porque ele fez sem querer? Não. É no sentido da repetição e você aprender com a repetição. Nós aprendemos conforme nós vamos repetindo. Versículo 11. Ora,
como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e cipreste ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na Galileia. E aqui a gente vai começar a fazer uma digressão que eu acho que nós não fizemos até agora nesse livro. E nós ouvimos muito o nome desse homem, Irão, rei de Tiro. E quem é ele? Ele é rei de Tiro. O que é Tiro? Que Tiro é esse? Ninguém sabe. Para falar a verdade, a Bíblia sabe. É interessante que a gente saiba, porque tem uma relação muito boa e muito interessante com a história da humanidade. Irão é um nome que aparece, em que pode ter, se nós pegarmos... Irão é abrasileiramento de um termo hebraico, que no hebraico dá a entender, é o mesmo... seria a tradução de nascido nobre. Mas se você for olhar na língua dos fenícios, Irão tem uma outra representação. Então a gente não sabe se Irão é realmente o nome dele ou se era um apelido dado para ele. Não sabemos. Sabemos que ele foi rei de Tiro. E qual foi a importância desse homem? Ele ajudou a construir o palácio de Davi. Davi foi pai de Salomão. Davi construiu seu próprio palácio quando? Quando ele estabeleceu Jerusalém como a capital do reino de Israel. Lembra que antes existiam 12 tribos. As 12 tribos isoladas e cada uma era administrada por si só e cada uma vivia normalmente a sua própria vida. Eles pediram um rei através de Saul. Saul, ele se concentrou, Saul era de Belém, ele se concentrou numa cidade que eu não vou me lembrar o nome, não vou chutar aqui, eu não me lembro o nome da capital de Israel na época de Saul, mas quando Davi tomou o poder, quando Davi tomou posse do reino inteiro, porque ele governou por 13 anos ele governou só Judá, depois ele unificou o reino. Quando ele unificou o reino, ele transformou Jerusalém na capital. Uma cidade extraordinária, nós vimos a geografia de Jerusalém, ela é uma cidade extremamente defensável, é uma cidade que tem água, tem fontes de água, cidade inclusive, ela fica numa montanha, ela é cercada por água, ela é cercada por rios, é muito difícil de você invadir, é muito difícil de você destruir. É uma cidade extremamente segura. E Irão ajudou Davi a construir o seu palácio em Jerusalém. Ou seja, é um homem que já tem um histórico com o povo de Israel, um histórico pacífico. No meio de um monte de cananeus que são problemáticos, que são inimigos, Irão foi um homem com quem Davi pôde manter uma civilidade, pôde manter uma diplomacia bem positiva. E ele não apenas fez isso, como ele também ajudou a construir o palácio que Salomão criou nessa nova terra, que eles compraram de Araúna, e ele ajudou no material do templo. É interessante que a cidade de Tiro fica conhecido, eu acho que a gente não vê no ensino fundamental, no ensino médio, falar sobre o Tiro, uma única cidade. Mas nós ouvimos falar da civilização fenícia, os fenícios são importantes. E a cidade de Tiro é uma das cidades-estados dos fenícios. E os fenícios tinham uma cultura própria. E é interessante que os templos que os fenícios construíam era muito parecida com o templo que foi construído pelo Senhor. Muito provavelmente, eles vendo a cultura e eles conhecendo as bênçãos do Deus de Israel, eles falaram, olha, dá certo para eles, vamos dar uma copiada também? É interessante que a estrutura, e a gente viu ontem falando sobre a estrutura do templo, que eles são por salas e cada sala tem uma representatividade. Os fenícios fizeram a mesma coisa. Enquanto Israel era uma potência agrícola, os fenícios eles eram extremamente habilidosos no comércio marítimo. A gente viu, inclusive, no mapa. Eles pegaram coisa da Espanha, que fica do outro lado da Europa, para trazer para o Templo de Salomão. Eles trouxeram coisas do extremo sul, lá em Ofir, lá no cantinho do Chifre da África, um lugar que fica muito próximo dos Emirados Árabes. Eles fizeram todo esse trabalho de SEDEX para o Reino de Israel.
E a gente vê que Irão não apenas, conforme foi desenvolvendo o comércio, especialmente com Salomão, ele começou a fornecer os marinheiros para a frota de Israel. Os israelitas nunca foram bons no mar. E quando eu falo isso, talvez você venha na cabeça pensando, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E a gente fala o Mar da Galileia é um lago. Eles não conseguiam dominar bem um lago. Imagina dominar o oceano, especialmente o mar Mediterrâneo, que é muito maior, tem ondas muito maiores, tem intempéries muito mais complexas. Então, os judeus nunca foram um povo exímio na arte do mar. E também se a gente for relacionar daqui a uns 2 séculos, não, acho que até menos. Eu acho que um século e meio depois a gente pensa no desespero que Jonas teve a ponto de fugir através do mar. O judeu não gosta de água. Flávio Josefo, ele foi um historiador da época de Cristo, ele viveu por volta de 70, ele morreu em 90 depois de Cristo, ou seja, ele estava na faixa de tempo do Senhor. Ele fala que ele foi um dos grandes historiadores de Israel, e ele fala que esses 2 reis, o Irão e Salomão, eles tinham um contato íntimo, eles eram amigos, eles trocavam correspondências um com o outro. Ou seja, eram 2 povos próximos que se beneficiaram muito. Um povo consumidor, um povo agrícola, um povo que produzia comida, um povo que produzia azeite, e azeite foi a base da sociedade mediterrânea por muito, muito, muito tempo. E eles produziam também vinho, que também é uma coisa ótima. Se você for pensar que aqui água é um item extremamente valioso e a água é barrenta, quando eu penso no vinho, eu penso que é uma bebida que não tem micro-organismos, é uma bebida que você toma e você sabe que você não vai ter piriri, porque ele fermenta, ele mata tudo. Então, existiu uma grande amizade, houve uma grande parceria entre os 2. E você vê que essa parceria continua. Já tinha sido construído o templo 20 anos depois e o processo de comércio continua muito claro. Madeira de cedro e cipreste ouro de um lado, e outra parte fornecia azeite, oferecia mão de obra escrava também. Esqueci que aqui não... Daí a gente, antes de começar o versículo seguinte, eu acho interessante a gente olhar alguns fatos sobre o Tiro. Primeiro fato, assim, vamos lá, aqui ficou super pequeno. Aqui é Jerusalém, nessa regiãozinha. Aqui, deixa eu ver qual desses aqui é. Ótimo. Aqui fica Tiro, ou seja, é relativamente perto. Se você for olhar, aqui tem... Tem cerca de 100 quilômetros entre um e outro. Uma medida relativamente pequena, visto que daqui para São Paulo dá 70 quilômetros, daqui para Campinas dá mais ou menos é mais ou menos daqui a Campinas. Uma viagem, a gente vai pegar aqui a Imigrantes e vai para Campinas. É relativamente perto. A grande problemática são as montanhas, então tudo aqui é muito difícil de acessar. Aqui fica Tiro, aqui fica Jerusalém. Tiro era a cidade de Tiro, você vê, a cidade de Tiro está aqui, ela está bem próxima do mar. Isso quer dizer que é um povo extremamente comerciante. Eles têm aqui uma serra, da mesma coisa que a Serra do Mar, aqui tem uma planície, aqui na borda. Aqui mais para cima eles têm a parte alta. O que é a parte alta? É a parte da serra, eles têm uma planície maior aqui. Essa região é conhecida hoje como Líbano. Essa região aqui é conhecida como Israel atualmente. Então, Tiro estava no Líbano. E quando eu penso em Líbano, eu penso no cedro do Líbano. Não sei você, mas é um dos grandes... a marca ficou até hoje, essa marca. Eles foram extremamente habilidosos. E em Isaías, ele dá a entender que a cidade de Sidom... Você vê que Tiro está aqui... Agora parou de funcionar, não sei por qual motivo. Você vê que tem aqui Tiro. Ali a cidade em cima, o ponto em cima, bem próximo, se chama Sidom. Por que essa cidade é importante? Porque existem pessoas muito famosas nessa cidade. Pessoas que nós podemos não gostar. Vitor, consegue trocar para mim?
Tem pessoas muito importantes nessa cidade, e a gente vai falar daqui a pouco. Existe uma relação entre os dois, uma relação de agricultura com o comércio. Daí a gente fica pensando nos dias de hoje, quando a gente pensa nos dias de hoje, fala, poxa, mas o Brasil é um país agrícola. E o nosso comércio, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, ele não é muito legal, porque eles trazem tecnologia, eles trazem coisas de metal, eles trazem coisas de informação, e nós apresentamos o quê? Apresentamos comida. Sim, tem uma certa razão, mas quando a comida é escassa, eu não consigo comer ouro. Quando a comida é escassa, eu não consigo comer cobre, comer pedras. Israel era um grande produtor agrícola e se tornou fundamental dentro do... Obrigado. Fundamental dentro da relação da Fenícia. Até por causa disso, eles não tinham guerras entre si. Tiro e Sidom são extremamente conhecidos. Por quê? Porque Tiro, em Sidom, nasceu Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sidom. E o rei de Sidom foi filho do rei de Tiro, esse que a gente está falando, Irão. Então, você veja, a intimidade dos dois países foi tanta que uma geração depois, aliás, 2 gerações depois, o que acontece? O neto do rei Irão, aliás, a neta do rei Irão se torna esposa principal do reino de Israel do Norte. E por que o reino de Israel do Norte é tão rico, é tão próspero? Porque eles tinham grande aliança com a Fenícia. A última vez que é tratada na Bíblia sobre essa região da Fenícia, sobre Tiro, é falado Paulo, basicamente, ele passa, mas também não é dado grandes detalhes. A história da Fenícia, todavia, ela é muito interessante para a gente entender por que eles são tão importantes. Primeiro, eles eram formados por cidades-estados. O que são cidades-estados? É falar que, por exemplo, São Paulo é uma cidade-estado que ela se administra, tem leis próprias, tem rei próprio, mas ela não é inimiga e ela tem uma certa conformidade com São Vicente, por exemplo. Eles são cidades autônomas, mas que eles têm o mesmo ascendente, têm o mesmo pai, têm uma mesma raiz. Eles se conhecem como irmãos, mas um não mete bedelho nas coisas dos outros. E se você ataca um, você ataca o outro. É mais ou menos isso que acontece dentro das cidades-estados. Acontece dos fenícios. Quais são as principais cidades-estados dos fenícios? Tiro, que ainda existe até hoje. Sidom, que não existe mais, tem outro nome, e Beirute. Beirute é a capital do Líbano. Você vê que é uma sequência histórica. Eles são os precursores, eles não apenas eram muito bons no comércio marítimo, como a gente falou, eles formaram Cartago. Cartago foi uma cidade extremamente importante, especialmente na história de Roma, porque se Roma era muito forte, Cartago era o espinho na carne de Roma. Era uma cidade que estava no sul da África, que era extremamente militarizada, e eles tinham uma tecnologia que os romanos nunca tiveram, que são elefantes de guerra. Quando a gente pensa, mas o elefante ele é lento, mas vai tentar matar um elefante. Ele simplesmente vai e vai e vai e vai. É um tanque. É literalmente o tanque da época de Jesus. Cartago foi uma cidade extremamente importante. Eles estabeleceram colônias em Chipre, que fica muito próxima, uma ilha muito próxima, e Creta, que é uma cidade grega. Então, assim, eles não apenas ajudaram na escrita, mas eles ajudaram na escrita grega. E, para surpresa, eu acho que de ninguém, a escrita grega, ela é a origem da nossa escrita. Então, nós temos muita herança do que nós aprendemos dos fenícios é a escrita. A tecnologia marítima também, eles tiveram navios extremamente hábeis e extremamente resilientes, eles duravam nas tempestades, a ponto de dizerem e acharem restos arqueológicos de produtos fenícios na Inglaterra, ou seja, produtos fenícios, você tem que literalmente pegar todo o mar Mediterrâneo, cruzar, passar pela França, para daí você chegar na Inglaterra. Extremamente habilidosos, porque se o mar Mediterrâneo já é difícil, o oceano é muito mais difícil.
E algumas pessoas e alguns arqueólogos dizem terem encontrado resquícios de arte fenícia na América do Norte e até na Amazônia. Mas isso, os arqueólogos mais sérios, eles falam que é muito difícil, que não existem fundamentos muito claros sobre isso. Mas existem muito mais provas que eles chegaram na Inglaterra. Chegar na Inglaterra é mais ou menos você cruzar do Oiapoque ao Chuí. Agora, tudo bem, isso dá para ser feito, mas o Brasil é um lugar extremamente reto, é um lugar que, convenhamos, tem pista. Tenta fazer isso de barco. Para falar a verdade, tenta ir para o Rio de Janeiro de barco sem as tecnologias que nós temos. É extremamente difícil, tem tempestades, quando não tem tempestade, tem pedras, então você não pode ficar muito perto do mar, você não pode ficar muito perto da praia, você não pode ficar muito longe da praia, porque senão pode vir uma onda e te levar muito para longe. É muito difícil essa arte de você dominar os mares, e eles eram top nisso. Eles eram muito bons. Esqueci aqui. E não apenas isso, eles eram os mestres da caligrafia, eles foram mestres na arte do mar, mas eles também tinham algo que é muito repetido e até hoje é famoso, o cedro do Líbano. Que bom que não dá para mover aqui. Esse daqui é o cedro do Líbano. É uma árvore extremamente frondosa, é uma árvore enorme, que representa, até hoje, a bandeira do Líbano esse cedro, não esse específico, mas é um cedro do Líbano. E é uma árvore que tem uma cultura e tem detalhes muito específicos. Não é como aquela árvore, eu não estou desmerecendo as nossas árvores, vamos pensar no pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore muito bonita, é uma árvore interessante, mas essa árvore apresenta uma história, apresenta uma característica de grande resistência. Lembre-se, ela se desenvolveu em uma região muito árida. O Líbano, e assim como a região de Israel, não é uma região com terras muito férteis. Não é uma região com uma terra própria. E o tempo, as drasticidades, vai desde muito quente a muito frio. Desde clima de litoral paulista até clima de Estados Unidos, de muito frio de gelo. A árvore precisa ser muito habilidosa, primeiro, para sobreviver. Segundo, para crescer. A madeira é extremamente complicada. É muito raro você fazer qualquer coisa com madeira em Israel. Por quê? Porque lá não tem árvores. Lá as árvores são arbustos. O Líbano, que é um pouco mais para cima, já tem um clima um pouco melhor. E surgem essas árvores extremamente grandes, que podem chegar a 9 metros de altura. E o modo como essa árvore consegue ser diferente das outras? A biologia dela explica muito isso. Porque a cada ano, assim, vamos lá, a cada ano, durante o período de 4 anos, você pegou uma sementinha do cedro do Líbano, você plantou na terra. Depois de 1 ano, você vai ver uma muda de 5 centímetros. Demorou 1 ano para você conseguir 5 centímetros. Eu falo, tem alguma coisa acontecendo de errado. Porque o meu mato, o mato que está junto no meu terreno, ele cresceu 20. Deixa o terreno sem arar, você vai ver que vai ficar meio metro fácil. Mas o cedro não é assim. Só cresceu 5 centímetros. No ano seguinte, mais 5 centímetros. Agora, legal, depois de 2 anos eu tenho 10 centímetros de terreno, de árvore. Mais um ano, mais um ano. Daí, no final de 4 anos, você tem 20 centímetros, você tem um bonsai. Qual é a grande questão? A árvore não cresceu? Ela cresceu muito, só que ela não cresceu do jeito que você gostaria. Porque enquanto ela cresce por cima 5 centímetros, ela cresce 1,5 metro para baixo. Ela cresce muita raiz. Ela cresce muita raiz. E se você pensar que ela cresce por ano 1,5 metro, em 4 anos quantos metros tem? 6 metros de fundura. Então é uma árvore que você vê, isso daqui, isso é o cedro do Líbano. Porque o cedro do Líbano é mais raiz, ele tem mais raiz do que caule. A partir dos 4 anos começa a crescer e você vê que não é uma coisa, nossa, cresceu agora 20 centímetros por ano. Mas é uma árvore extremamente habilidosa, enquanto as árvores, elas param as raízes. Primeiro, a maioria das árvores não cresce tanto a raiz.
não ter essa proporção tão grande de raiz. Mas enquanto as outras árvores, elas chegam numa limitação, chega a pedra, ela para, o cedro do Líbano, ele é extremamente persistente, e ele vai procurando, e ele vai se espalhando, e ele vai tentando encontrar o máximo possível, e ele geralmente encontra o lençol freático. Pode ter uma camada grande de pedra, mas ele é habilidoso, ele vai com a capilaridade dele, lentamente, ele consegue passar a camada de pedras e chegar no lençol freático. Então, por que ele consegue sobreviver ao deserto, ao clima ruim, ao clima difícil? Consegue sobreviver tanto tempo mesmo com uma estrutura tão grande para alimentar, como é que ele consegue sobreviver? Ele consegue porque ele tem uma capilaridade, porque ele é muito maior por dentro do que por fora. Ele não aparenta ser glorioso, mas quando você olha por dentro, você vê que é uma árvore majestosa, é uma árvore com estrutura, é uma árvore sólida que resiste às grandes intempéries. Talvez por isso que seja uma árvore que lembre o judaísmo e que nós podemos falar claramente que lembra o cristianismo. O cristianismo que é muito cheio de pavão me dá medo, me dá muito medo. Mas o cristianismo que é fundado em uma raiz profunda, que atravessa as pedras, e eu acho que vocês se lembram também da parábola dos 4 solos, e você vê o terreno empedrado e a semente ela não conseguiu sobreviver. A semente não conseguiu sobreviver porque ela não era um cedro. Porque se fosse o cedro, sobreviveria. Seria grande, seria rápido, o crescimento seria glorioso? Talvez não. Muito provavelmente não. Depois de 40 anos dessa árvore, ela começa a frutificar. Então, se você plantar hoje o seu cedro, eu plantar hoje meu cedro, provavelmente eu não vou vê-lo frutificando. Isso é fascinante para mim, não sei se é para você. É uma árvore que não é rápida, mas é uma árvore efetiva, resistente, pronta para durar. A madeira dela, inclusive, daí eu vou colocar agora, essa é a parte boa de estar com o negócio. A madeira dela é uma madeira extremamente bonita, resistente e densa. Porque, assim, quando a gente fala sobre madeira, vocês não sabem, eu também não sei muita coisa, mas quanto mais pesada a madeira, mais dura ela é. Então tem madeiras que você fala, nossa, que ótimo. Se ela é levinha, cuidado, ela não é tão boa assim. Ela não dura tanto tempo na água, ela não dura tanto tempo na chuva, ela não dura tanto tempo sobrevivendo seca. Você precisa ficar passando óleo de peroba nela. Essa madeira você pode literalmente deixar horas, anos na água, e provavelmente séculos na água. Porque existem registros e nós temos restos de embarcações dos fenícios que eles usavam essa madeira. É uma madeira tão grande, uma madeira tão boa que você pode colocar na água e ela vai ficar milênios e não vai destruir. Então, basicamente, estamos falando sobre os fenícios, sobre a cidade de Tiro. E você vai ver que é importante, eu não estou falando só isso porque, vamos fazer uma trivia. Mas é um fundamento para a gente entender esse relacionamento grande entre Salomão e o rei Irão. De novo. Não, agora não vai. Agora também não vai. Agora foi. Versículo 11. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e cipreste ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. E aí a gente vê que ele fez grandes obras, e a gente viu, assim, um homem que fez um legado e construiu muita coisa. Construiu o templo, que é a coisa mais importante da história da humanidade. Construiu o palácio dele, aumentou a cidade, só que uma hora o dinheiro acaba. Até a fortuna de Israel chega a um ponto. E parece que eles fizeram um acordo. Olha, eu ainda preciso, para a construção das outras benfeitorias, do cedro, do cipreste, que é um outro tipo de madeira, e ouro. Como a gente vai negociar? E a gente estava falando, a gente acabou de falar, qual é o grande problema dos fenícios? Eles são ótimos em fazer comércio e em ir para a água, mas eles são péssimos em ter agricultura, em ter terras. Então, qual foi o negócio que Salomão fez? Bom, você precisa de terra para plantar, eu preciso de ouro e de madeira. Eu te dou 20 cidades,
e você me dá o ouro e a madeira que eu preciso. E eles fizeram um acordo, eram amigos. Aonde eles fizeram? Na Galileia. A gente vai ter um mapa daqui a pouco, mas basicamente, se isso tudo for a Galileia, a parte norte é a Galileia. Daí ele deu na região norte, que o Tiro também fica na região norte, e fica mais próximo de Tiro. É uma região boa para eles, é uma região confortável. Fez um acordo, a gente não sabe, porque assim, o que nós sabemos hoje? Nós sabemos que essas 20 cidades, elas ficam na Galileia, e que essas 20 cidades, no final das contas, não foram dominadas por Irão. E nós sabemos também que a Bíblia não fala sobre guerra para a reconquista dessa região. Algumas pessoas supõem que essas cidades, no final das contas, elas foram reconquistadas na guerra. Ou seja, Israel, Davi, ele fez guerras para dominar, para expandir o seu território, ele dominou essa região, só que ele não chegou a colonizar, a colocar judeus nessa região, eles simplesmente pagavam tributos. Daí o que pode ter sido feito é uma concessão a Irão, falar, olha, essas cidades agora são suas, não tem judeu aí, tá, elas se administram bem, toma conta. E Irão achou uma ótima ideia, Davi achou uma ótima ideia. Só que não foi bem uma ótima ideia, eu acho que para nenhum dos dois lados. Versículo 12. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. E daí Irão percebeu que ele fez um mau negócio. Ele comprou 20 cidades, mas essas 20 cidades não estavam valendo muita coisa não. Ouro, por óbvio, vale muito. Cedro do Líbano também vale. E é muito ruim quando você gosta de uma pessoa, quando você tem amizade com uma pessoa, daí você fala, não, dá para fazer acordo com essa pessoa. Dá para comprar o carro dessa pessoa, esse cara é confiável. E daí você percebe que o carro precisa fazer um motor, o carro, ele não, o caixa de câmbio, o óleo já ferrou tudo, o câmbio também está ruim, você fala, me dei mal. Me dei muito mal. Não sabemos. E daí existe uma teoria, só que essa teoria é muito pequena. Qual é o entendimento majoritário? Até porque, pela estrutura com que é falado Salomão, no final das contas, com a sua sabedoria, que fez grande generosidade e fez muita coisa boa, no final das contas, quando acabou o dinheiro, a sabedoria ficou de lado, eu vou enganar até a pessoa que eu confio. Até meu parceiro comercial, talvez o mais importante. E ele enrolou Irão. Entretanto, não existe, como a gente falou, não existe nenhum relato histórico de que houve uma guerra entre os fenícios e os judeus. Nunca houve, pelo menos por causa disso. E daí essa reparação parece que ficou por si mesma. Ele falou, você me enganou? Tá bom, o erro foi meu. O problema é que algumas coisas, o anel de vidro, quando se quebra, não tem mais conserto. Então, a gente vê que depois disso aconteceu, o Salomão estabeleceu, depois desses fatos, aconteceu a habitação de israelitas na região. Provavelmente, as cidades precisavam ser reconstruídas. E existe, como eu falei, a teoria majoritária que ele enrolou. Qual é a teoria minoritária? As pessoas que querem ser muito bacanas com Salomão, eles falam, não, é Irão que não sabia administrar terras agriculturáveis. Porque não é porque eu sou um bom marinheiro que eu sou um bom agricultor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu administro terras plantáveis? Talvez não fosse uma tecnologia que ele dominasse. Israel dominava muito bem. E a gente vê que depois essa região prospera. Então o problema não é a terra da região, ele não colocou ele num deserto, vou te dar cidades desérticas. Talvez as cidades precisassem ser reconstruídas, mas a região era muito boa. Só que Irão provavelmente sentiu, poxa, eu tô pagando a preço de ouro por essas cidades, eu quero uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Salvador, eu não quero Itanhaém. Nada contra Itanhaém, mas é uma cidade que está bem menos desenvolvida que São Paulo, por exemplo. Então, depois desse momento,
o relacionamento, a gente vê versículos após versículos, de um relacionamento muito grande de Irão com o Salomão, a gente começa a ver que acabou. Esse relacionamento íntimo de amizade acabou. E tudo bem, Irão fez um único mau negócio. Na minha impressão, Salomão fez um péssimo negócio para a vida. Porque dor de barriga não se dá uma vez só. Você vai continuar tendo dor de barriga. Versículo 14. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. E daí, por que a gente acha que foi um mau negócio? Porque a Bíblia coloca e faz questão de enfatizar que foram 120 talentos, ou seja, é muito ouro, muito dinheiro. Se a gente fosse traduzir agora, 500 mil dólares, o que dá uns 2,5 milhões. Ah, mas é pouco. Provavelmente porque a região não valia tudo isso. Ah, mas uma casa, tem casa que vale 2,5 milhões de reais? Tem. Mas tem pedaço de terra na Bahia que você compra por 2,5 milhões, você compra metade do estado. E eu não estou falando isso pejorativamente. Eu não estou falando isso, porque a terra, o campo, ele é barato a terra. Por que nós pagamos caro a terra? Porque nós temos água, luz, internet, celular, nós temos infraestrutura, temos ponto de socorro, temos polícia, temos... Mas vai pegar uma terra no meio, no coração do interior do Paraná, você vai ver que a terra é barata, não é cara. Aqui, então, eu peguei um mapa, inclusive, da época de Jesus. E é interessante, eu acho que em algum momento vai falar, mas eu já vou falar agora, Flávio Josefo fala que essa região de Decápolis era a região que, no final das contas, estava as 20 cidades. Ou seja, aqui tá, vamos comigo, aqui está Jericó, aqui está Jerusalém, aqui embaixo, aqui está Galileia, na época de Jesus uma região extremamente pobre, na época de Salomão uma região extremamente rica, e aqui está Decápolis, ou seja, é relativamente perto, mas não existe uma conexão direta. Mas quando você tem um povo que é amigo seu, eu vou ter que atravessar. Não é um problema em si. De qualquer forma, foi um péssimo negócio. A Bíblia dá a entender que foi um péssimo negócio, que Salomão foi esperto, foi malandro. E o ruim do malandro é achar que todo mundo é idiota. No caso de Salomão também. Versículo 15. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Razor, Megido e Gezer. Vamos lá. Daí a gente tem o texto fala que foi caro, e por que ele fala? Ele fala um outro ponto. Salomão impôs a escravidão. E daí a gente vê que o ruim é que nunca as coisas... Quando a gente faz as coisas apressado, nunca dá certo. E um erro geralmente gera outro. Porque ele começou a impor trabalho forçado para as pessoas. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Quando eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer um empréstimo fraudulento com o meu amigo e eu vou pegar a parte da população, que é parte da nação, e eu vou escravizá-la. Por quê? Porque eu preciso fazer para ontem. Aonde está a confiança do Senhor? Nós acabamos de ver uns versículos atrás. O Senhor garantiu, era só obedecer que tudo ia dar certo. O que ele fez? Não, vamos construir muro, vamos construir... O que é Milo? Milo é uma fortificação antiga na cidade dos jebuseus. Quem são os jebuseus? Era o povo que vivia anteriormente na cidade de Jerusalém. Inclusive... Uma das façanhas de Davi foi acabar com o povo dos jebuseus, e daí, quando acabou o povo dos jebuseus, que ele transformou Jerusalém na capital, que ele fez o seu palácio. Mas os jebuseus, eles permaneceram mais de 300 anos em Israel. Existiu o povo de Israel cercando tudo eles, existiu os jebuseus. Por que eles permaneceram? Porque eles eram inteligentes, porque eles tinham uma estrutura de fortificação muito boa. O que Salomão fez? Vou investir na fortificação para melhorar aquilo que os jebuseus já fizeram, que é chamada a Torre de Milo. Ele também reforça o muro norte de Jerusalém, porque o sul já tinha sido feito por Davi. Agora Salomão está fazendo na parte norte para deixar todo o muro potente. Como se muros pudessem salvar Jerusalém, quando a gente sabe que o que salvava Jerusalém era a obediência.
mas ele quis fazer tudo corrido. Ele fez construção e embelezamento. Cidades muito bonitas, mas não necessariamente muito fiéis. E a gente vai ver, e lembre-se, aqui estamos falando de Gezer. A gente vai ver alguns versículos à frente sobre a cidade de Gezer. Então, já deixa na mente, vai voltar esse problema para cá. Você vai ver que é um problema. Porque Faraó, o rei do Egito, subira e tomara a Gezer, e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara a sua filha, mulher de Salomão. Então, vamos lá. Vocês vão ter que imaginar comigo, porque não temos um mapa grande aqui. Aqui está o mar, continua aqui, a orla vem até mais ou menos para cá. Aqui está o Egito, bem distante. Mas aonde fica Gezer? Onde era a cidade que os egípcios tinham? Era aqui. Olha só como os egípcios, a influência e o poderio dos egípcios que estão aqui, eles chegaram basicamente no coração de Israel. Eles tinham um poderio militar grande, eles estavam muito próximos. Gezer está aqui, Jerusalém está aqui. Olha como eles estão muito perto. Em menos de 2 dias você chega daqui para cá, ligar os pontos. Então era uma cidade extremamente... o poderio dos egípcios, e se os egípcios chegaram até aqui, provavelmente eles já tinham dominado os filisteus, eles já tinham dominado essa sociedade. Eu não fiz essa pesquisa, eu estou chutando nessa parte. Mas eles já tinham um domínio, um controle muito grande a chegar quase no coração de Jerusalém. O que o faraó faz? Eles fazem um acordo comercial, eles fazem um acordo, eu caso com a sua filha, só que quando você casa a sua filha, você tem que dar um presente, um dote. Então, qual foi o dote? Enquanto aqui eles eram um povo, uma nação e de cananeus, provavelmente o faraó receou dar essa cidade do jeito que estava para o Salomão. Ele foi lá, matou toda a população, ele destruiu tudo, reedificou e falou, olha, agora é um presente digno de um casamento. E a filha de Faraó, ela se torna a rainha-mãe, a rainha principal, a principal das esposas de Salomão. Deixa eu ver aqui. Isso, e assim, foi um acordo comercial extremamente bom, porque assim, uma cidade que antes era inimigo, uma cidade que tinha um risco de apresentar, agora é uma cidade fortificada que vai defender se alguém vier do litoral para tentar atacar Jerusalém. Então foi um negócio, comercialmente pode ter sido bom, espiritualmente foi péssimo. E a gente vai ver versículos à frente. E dá para ver que os cananeus ainda estavam muito perto. Apesar de Davi ser um líder militar forte, apesar de todas as conquistas, ainda existiam pontos de fragilidade muito grande no reino de Israel. Assim, edificou Salomão Gezer, Bet-Horon, a Baixa. Daí a gente vê, ou seja, aquela cidade que foi dada de presente pelo faraó, ele ainda fez mais construções. Gezer está aqui, Bet-Horon está aqui. Então ele edificou ainda a cidade, ele restabeleceu a cidade de Gezer e ainda colocou mais uma cidade aqui, para no caminho permanecer seguro a capital. E quando a gente fala edificou aqui, não é, ele construiu casa popular, não. Ele está falando sobre edificar proteções, porque uma cidade só é uma cidade quando ela é protegida. Um país só é país quando ele é protegido. Por que nós temos certeza que amanhã os Estados Unidos não vai invadir aqui? Uma boa pergunta. Vamos fazer uma pergunta mais fácil. Por que a gente tem certeza que a Venezuela não vai, de vez de invadir a Guiana, ele vai invadir o Brasil? Porque o Brasil tem um exército muito maior. Porque no primeiro dia que eles entrarem, no segundo dia a gente bombardeia a Caracas toda. Caraca! O poder militar, a proteção, é o que garante que a cidade é uma cidade, que existe segurança. Nós vemos que ele constrói outras cidades, ou seja, o investimento que ele fez em ouro, para que ele gastou? Ele gastou para estabelecer a cidade de Balate, Tadmor, no deserto daquela terra. Aqui, Tamor e Tamar é a mesma origem, é a mesma palavra, só que nós damos fonemas diferentes. Tamar, e eu não achei a outra, para falar a verdade. A cidade de Balate. Vai ficar
vai ficar um mistério, mas fica no deserto junto, e o deserto provavelmente é essa região aqui. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, a cidade para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Ou seja, ele começou a criar, de novo, quando a gente fala em 12 tribos, vem um ar poético, nossa, as 12 tribos de Israel, que bonito. Não, tribo é tribal. Tribo vem uma coisa extremamente primitiva. Eles não tinham uma administração própria, eles não tinham uma organização. Ah, mas a organização é tão importante assim? A gente consegue ir para São Paulo porque alguém construiu uma via para a gente subir para São Paulo. A gente consegue a gente consegue subir para São Paulo porque a gente tem certeza de que se eu sair da minha casa com o meu carro e estacionar aqui na frente, ele não vai ser roubado. Então a estrutura é muito importante. Quando não existe estrutura, quando eu não tenho um código de ética, vai acontecer barbárie. Eram grupos que viviam dentro da sua própria terra, quando precisavam sair era para festejar, mas existia um risco muito grande nisso. Então, o Salomão começa a estabelecer e organizar as coisas. Primeiro, e se tiver seca? As cidades armazéns eram cidades fortificadas, que elas guardavam alimentos, estocavam alimentos. Lembra alguma coisa? Pelo menos para mim, lembra o Egito, porque o José ele começou a fazer estoques para os momentos de crise. Eles fizeram isso cerca de 700, 800 anos antes desse fato. Você veja como os egípcios estão à frente nesses aspectos. Eles tinham agora cidades para cavaleiros perto de Jerusalém, ou seja, se a gente pensa em cavaleiros, eles são a medida mais rápida. Enquanto eu tenho que ir a pé, enquanto eu passo um dia de viagem, você não passa 3 horas com um cavalo. É muito mais rápido, é muito mais efetivo. Se você precisar mandar um contingente para o extremo norte e para o extremo sul, porque alguém invadiu, você tem cavaleiros que eles vão estar rápido. Os cavalos, eles são medidas, por si só, eles são fortes, eles são enfrentativos. Você tem como ter estratégias militares muito mais sofisticadas. Então, ele começou a melhorar ainda mais o poderio militar deles. E ele colocou em cidades estratégicas. Ele colocou em Jerusalém, que é a capital, que é o coração, fica bem no meio de Israel. E ele colocou no Líbano, em toda a terra. O Líbano, por quê? O Líbano fica no norte, fica perto do Irã, fica perto dos fenícios. Era também um povo extremamente sofisticado, extremamente militar. Por que não fala colocou no sul? Provavelmente colocou no sul, mas não era o enfoque do Salomão. Porque eu casei com a filha do faraó. Então, existia um afã, existia uma intenção muito grande de prestigiar Faraó e o Egito, nesse período. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel. Daí ele começa a falar sobre os povos. Por que ele citou esses povos? Amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Porque eram os povos que eles deveriam já ter eliminados há pelo menos 400 anos. Porque quando eles chegaram na terra, e em Êxodo fala, enviei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Esses povos ainda existiam, restos deles. Eram povos que Davi conseguiu estabelecer paz? Conseguiu. Mas a gente vai ver que quando a gente coloca o problema para debaixo do pano, geralmente o problema fermenta e fica desse tamanho. 2 povos foram deixados de lado. Os girgazeus, não constam aqui, e os cananeus. Os girgazeus, porque esses foram o único povo desses que deveria ter sido eliminado, que foi eliminado. Os cananeus, provavelmente porque era óbvio para eles. Era óbvio, eles não destruíram os cananeus. E isso foi um sério problema para o povo de Israel durante toda a história do reino da monarquia, para falar a verdade. Quem elimina o problema? Os assírios e os babilônios. Ou seja, os judeus, o povo de Deus que deveria ser obediente para Deus, não obedeceu a ordem de Deus, teve que vir um povo que não era de Deus para obedecer a ordem de Deus. Assombroso.
a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. A esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Então a gente tinha visto que Salomão começou uma estratégia militar, uma estratégia, eu preciso construir rápido, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Trabalho forçado. Quem ele colocou para fazer trabalho forçado? Essas pessoas. Ah, mas é justo. Sim, mas quando você começa a forçar as pessoas que estão abaixo de você, você tem uma grande possibilidade dessas pessoas, quando conseguirem um mínimo de poder, se revoltar contra você. E é o que vai acontecer futuramente. Então, ele transformou todas essas pessoas que não eram do povo de Israel em escravos. Colocou os israelitas em uma posição melhor, por óbvio. Mas o que você planta, você colhe. Versículo 22. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e os chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Ou seja, os outros povos, eles transformou em escravos, os judeus nenhum foi escravo, mas eles ficaram numa posição muito interessante, porque agora eles administravam os escravos. Eu não preciso dizer para vocês que o Brasil é um país que tem um bom histórico com escravidão, né? É um histórico exemplar, em todos os aspectos. Isso é um problema, um grande problema. E é um problema, inclusive, dentro da própria lei. Por quê? A lei de Moisés é clara. O regime de escravidão é temporário para os judeus. Se um judeu, por exemplo, se dois judeus, na época de Salomão, têm uma dívida. Não, se um tem, o outro não tem, por óbvio. Um tem a dívida. O credor, ele pode demandar que o que está devendo seja escravo pelo período de 6 anos. No 7º ano, ele é liberto. Então, tinha uma delimitação. Na palavra do Senhor, nós vemos que esses povos que se tornaram parte do povo de Israel por causa do domínio porque o Davi tinha expandido muito o território. Agora esses povos faziam parte do povo de Israel, só que esse povo não parece ter tido a mesma graça, não parece ter tido a mesma lei. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Esses eram os principais oficiais. Se nós olharmos em crônica, e nós não vamos olhar em crônica, existem números diferentes. Ele fala sobre 3.000. Daí vem a pergunta, por quê? Uma possível explicação, não sabemos o motivo da explicação, uma possível explicação é que esses daqui que estavam na obra de Salomão eram de construção, os outros eram militares, por exemplo. Não temos uma explicação clara e rígida, mas sabemos que a Bíblia é perfeita, a Bíblia é irreparável. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Daí parece que voltou agora, ele primeiro falou, edificou Milo, edificou Gezer, ele edificou as coisas. Parece que ele volta no tempo na história e começa a falar sobre um relato mais detalhado sobre isso, sobre esse fato que considera importante. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Ou seja, foi dado o de dote Gezer para Salomão, volta na história e fala, olha, Salomão ele criou uma casa, um palácio especificamente para a filha de Faraó. Ela se tornou a principal esposa, se tornou a rainha mãe de Israel. E daí nós começamos com um problema sério. Muito sério. Porque a principal influência do homem mais sábio do mundo era uma mulher pagã. E nós vemos que os casamentos mistos com pagãos, posteriormente eles perceberam isso, não era mais permitido. O que me leva a uma situação bem interessante. Na lei, casamento misto não era válido. E mais que isso, e eu depois posso trazer o texto para os irmãos. Em Esdras e Neemias existe o mesmo relato em que heroicamente, é descrito como heroicamente, a expulsão de mulheres e filhos que não eram dos judeus como um ato de fidelidade.
Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Porque não é concebível que nós pensemos que Deus está presente no casamento de uma pessoa que faz o casamento num templo pagão. Super difícil de falar isso. E por isso eu não tenho problema quando dois homens falam, nós vamos nos casar. Tudo bem. Ou quando um homem quer se casar com uma zebra. Tudo bem. Ou quando uma mulher quer casar com uma mulher. Tudo bem. Porque eles não sabem e eles não têm a presença do Senhor nisso. Os casamentos com os pagãos, eles só causam problemas. Temos depois em Coríntios, nós vamos ver depois em Coríntios, que com o estabelecimento da igreja, existe a santificação do casamento quando uma das pessoas faz parte do relacionamento. E essa é a grande dificuldade. Porque a pessoa cristã, ela tem obrigação de servir, tem obrigação de ser luz, tem obrigação de perdoar, tem obrigação de amar, tem obrigação de suportar. A pessoa de fora não tem obrigação de acordo com o Senhor, porque ele não reconhece o Senhor. Por que nós incentivamos que as pessoas se casem com cristãos? Porque se você não se casar com cristão, ele não respeita as mesmas leis que você. Ele não tem as mesmas bênçãos que você. Você abençoa o casamento e o relacionamento, mas a pessoa não tem as mesmas bênçãos. Precisamos tomar cuidado. Precisamos alertar os nossos jovens. Cuidado com quem você pretende. Mas ele é lindo, ele é maravilhoso, ele me ama. Cuidado. Se o amor não for sacrifício, se o amor não for fundado em Deus, as chances são muito grandes de dar problema. Vamos incentivar nossos jovens. Desde criança, você vai se casar com uma cristã serva do Senhor, que ama o Senhor. Porque se você não fizer isso, você pode ter uma pessoa como a filha de Faraó, que trouxe lucro, trouxe segurança, ela trouxe riqueza para o reino. Mas será que trouxe coisas boas? Eu tenho certeza que não. Podemos falar de Jezabel. Ou podemos falar também... Não, mas essa daí eu já não sei. Eu não sei se é, então não vou falar. Mas de Jezabel. Enfim... Se a estrangeira se convertesse em hebreia, daí sim poderiam ser tomados... A lei fala, Êxodo e Deuteronômio, se o estrangeiro ele se converter ao Deus de Israel, pode casar. Daí sim. Se ele não se converte, não é. Talvez a filha de Faraó até tenha se convertido. Você ia falar, não, eu sou... Porque, assim, eu vou ser sincero. Eu sei como se torna um judeu. Eu não sei como se torna uma judia. E talvez é um estudo interessante, talvez eu traga da próxima vez. Porque vocês sabem, quando eu estou falando isso, o homem tem que fazer a circuncisão. A mulher, eu acho que não precisa fazer nada. Eu não sei se tem um reconhecimento, você vai para uma praça, eu não sei se você vai para... Nessa época não tinha sinagoga, ou se você vai até o templo, eu não sei. Eu sou ignorante em relação a isso. Mas, provavelmente, ela até cumpriu a formalidade. Mas ela provavelmente tinha um palácio exclusivo, porque ela não deveria ficar em contato com as coisas santificadas. Porque, lembre-se, para o novo templo, ela não tinha acesso ao novo templo. Mas as coisas do velho templo, que era o tabernáculo, elas ficaram aonde? Essa mulher não deveria ter contato com as coisas santas do Senhor, porque ela não era do Senhor. Então, constrói uma casa para ela. Mais fácil. Em 2 Crônicas 8, 22, não poderia ficar na cidade de Davi exatamente por causa dos objetos santos. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Acabou ele a casa. E volta novamente ao processo da casa. Ele construiu a casa da esposa e nesse período, nesse ínterim, o que ele fez? Ele fazia 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios. O que quer dizer esses holocaustos? São as 3 festas principais dos judeus. A Páscoa, a festa dos pães asmos, Pentecostes, a festa da cevada, as festas das semanas, e a festa dos tabernáculos, a festa da colheita dos frutos.
Quando fala aqui que Salomão fez holocaustos, sacrifícios e queimou incenso, não quer dizer que ele em pessoa foi lá queimar o incenso dentro do templo. Por quê? Porque Salomão não era da tribo de Levi. Só quem poderia fazer isso são os sacerdotes da tribo de Levi. Mas quer dizer que ele ofereceu os recursos, ele ofereceu tanto o gado que ia ser matado, quanto o incenso, para que fosse feito a oferta. E tanto que aqui, a gente vê aqui o trecho como uma qualidade. A gente vai ver um dos reis de Israel, que ele foi morto porque ele queimou o incenso. Daí é um sentido literal. Por que o Senhor matou ele? Porque ele queimou o incenso, ele foi lá fazer uma adoração que era só permitida aos levitas. Aqui não. Aqui a gente vê que é uma qualidade, é uma coisa positiva, que ele praticava as celebrações, as festas, conforme a lei determinava. Fez o rei Salomão também naus de Ezion-Geber, que estava junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. E aqui, a gente, de novo, veja, como a história ela acaba fazendo um zigue-zague. Primeiro a gente falou sobre a construção da cidade de Gezer, a gente voltou antes do casamento falando que Davi estava construindo o palácio para a filha de Faraó, que depois vai dar por causa disso a cidade de Gezer. Agora a gente volta mais para trás, pelo visto. Porque aqui, fez o rei Salomão, também naus de Ezion-Gezer, que está junto de Elate, na praia do mar, na terra de Edom. Por que isso é importante? E por que eu falo isso? Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros conhecedores do mar com os servos de Salomão. Aqui me parece que existe um relacionamento próximo dos dois. Então, muito provavelmente, o texto volta no tempo antes do casamento, antes da união dos dois, de Salomão com a filha de Faraó, e mostra uma situação feliz, uma situação em que eles ainda estão unidos, ainda são parceiros comerciais, ainda confiam um no outro. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Interessante que a palavra Ofir quer dizer rico ou gordo. E é interessante que no hebraico a palavra rico e gordo querem dizer a mesma coisa. A gente sabe bem que não é isso hoje em dia. Eu sou um bom exemplo disso. Ofir se tornou uma colônia fenícia. Salomão ele trocava o cobre que tinha na região de Arabá. Eu preciso pesquisar Arabá onde fica, eu realmente não sei. Pelos produtos de Ofir. Flávio Joséfo fala dos negócios de Salomão até na Índia. Ou seja, a gente sempre olha para o lado da Europa, mas provavelmente Salomão, um homem com gostos requintados, ele gostava de importar o melhor do mundo. Ele já fazia negócios com a Índia, ele fazia negócios com a Espanha. Olha o tamanho do poder e da influência que Salomão teve. Por isso, quando a gente fala que Salomão era um homem sábio, o mundo inteiro conhecia ele realmente. O mundo inteiro ouvia falar de Salomão. Ele era um grande comerciante, ele era um grande homem de investimentos, ele é um homem que era conhecido até pelos meus antepassados portugueses. Olha que interessante. E provavelmente seus também, não sei se vocês... Se vocês têm origem italiana, então, certeza. Os seus antepassados já ouviram falar muito de Salomão, um rei opulento de Israel. Eu estou extremamente atrasado, vamos terminar a aula, pessoal. Muito bom, muito obrigado.